Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal Esaú Souza, eu sou Esaú e eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, que é o vídeo sugerido aí pelo pessoal que acompanha o nosso trabalho. E o vídeo de hoje foi sugerido aí pelo Marcos, né, um aluno aí do curso teológico aí. Ele fez uma pergunta bem interessante e eu vou estar respondendo aqui para vocês nesse vídeo aqui. As pessoas também me cobraram aí os vídeos curtos, que é um vídeo tipo esse daqui, que eu vou estar aqui deixando para vocês. Haja vista que nós não temos gravado aí vídeos curtos, devido aí ao curso que estamos aplicando, vídeos longos, né, de 1 hora, de 1h30 ou 2 horas. Fica com a gente e acompanha aí a pergunta que ele deixou. A pergunta foi o seguinte, pessoal. A Bíblia pode ser considerada um livro interpretativo, já que cada pessoa, um monte de pessoa tem uma interpretação diferente, além até as doutrinas são diferentes de algumas igrejas. Então ela pode ser um livro interpretativo ou não? E aí, pessoal, o que vocês acham? O que vocês acham dessa pergunta? É uma pergunta interessante no dia que nós vivemos, nos dias de hoje. A Bíblia é um livro de interpretação pessoal? Haja visto aí que muitos vão dizer que não, mas qual é a base para isso? Outros vão dizer que sim, e qual é a base para isso? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. A Bíblia é um livro de interpretação pessoal, sim ou não? Vamos lá então, pessoal, vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa questão aí que o Marcos perguntou aí, nós vamos estar respondendo aqui. A Bíblia é a nossa única, pessoal, escute isso aqui, é a nossa única regra de fé e prática. Então é a Bíblia que nós seguimos. A Bíblia ela vem antes de qualquer coisa, tá, pessoal? Tem pessoas por aí que até dizem que a igreja é mais importante que a Bíblia, porque foi por causa da igreja que surgiu a Bíblia. Isso não é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Então se tem uma coisa importante, se existe algo importante, é a palavra de Deus. No princípio era o verbo era Deus. Ou seja, algumas pessoas vão dizer, no princípio era a palavra e a palavra era Deus. Então a palavra, a Bíblia Sagrada, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu vou deixar um texto bíblico aqui que está em João, capítulo 17, versículo 21, diz assim, ó: para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que é um pedido de Jesus, né, pedindo para que a igreja, todos fossem um, assim como Jesus Cristo e o Pai fossem um. Então um pedido da Bíblia Sagrada, um pedido de Jesus Cristo foi sempre que o povo vivesse em união, o povo sempre vivesse junto. 1 Coríntios capítulo 1, existe discórdia entre vós. No meio da igreja existia discórdia. Aí a família de Chloe avisou a Paulo: refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto outros declaram, eu sou de Apolo, e outros, eu sou de Pedro, e outros ainda, eu sou de Cristo. Então existe ali um povo ali que ninguém era de ninguém, né? Era tudo dividido, estava no mesmo lugar, se intitulava igreja e dizia que ninguém era da mesma pessoa. Então eram os grupos separados no mesmo lugar. Ora, acaso Cristo está dividido? De novo condenando aqui a divisão. Foi Paulo crucificado em vosso favor? Paulo já bate a real. Paulo não adulava. Eu morri por vocês? Foi eu que fui crucificado por vocês? Foi eu que deixei um trono de glória para vir morrer por vocês? É óbvio que não, né? Então por que vocês estão fazendo esse papelão? Fostes batizado em nome de Paulo? Foi Paulo que chegou ali, eu vos batizo em nome de Paulo, ou seja, através do batismo em nome de Paulo que vocês vão ser salvos. Foi assim que aconteceu? Olha a conversa de Paulo. Então, para vocês terem uma ideia, aqui tinha um grupo de Paulo, tinha um grupo que fechava com Paulo, tinha um grupo que estava junto com ele, só que acha que ele foi passar a mão na cabeça? Não, vocês estão tudo desviado. Eu morri por vocês? Foi eu que salvei vocês? Foi quem morreu por vocês? Se convertam. A conversa era mais ou menos essa, a conversa não era passar a mão na cabeça não, e o evangelho é isso, não é ficar passando a mão na cabeça de ninguém não. Então isso eu li para vocês, 1 Coríntios capítulo 1, do 10 ao 13, eu li para vocês aí agora.
Aí continuando lendo aí, tem um Efésios capítulo 4 também, vai dizer assim, ó, e o versículo 3 diz assim: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito, do vínculo da paz, a unidade do Espírito. O Espírito, ele é o que liga, ele é o que junta. Você pode ver que o Espírito, ele é o que une. O Espírito Santo de Deus é o que une. O Espírito Santo, se você for falar aí de triunidade, aí da Trindade, ele é o vínculo ali entre Deus Pai e Deus Filho. Então ele é esse vínculo, ele é o que une aí, né, um Deus único e trino. Aí Filipenses ainda continua, né? Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Vocês só têm uma esperança, que é de estar na eternidade com Cristo. Essa é a única. Não existe várias esperanças. A nossa esperança é uma, a de vocês não. É uma única esperança. Capítulo 4, versículo 3 ao 5. Aí o 5 diz assim, ó: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. De novo aqui, né? A Trindade, né? Então não existe vários batismos, não existe vários senhores, nem existe várias fé. Existe uma única fé, e é a nossa fé em Cristo Jesus. De novo, repreendendo aqui a questão de divisão. Por que, Isaú, que você está indo na questão de divisão, sendo que a pergunta do moço foi se a Bíblia é um livro interpretativo, se a Bíblia é um livro de interpretação individual. Calma aí que nós vamos chegar lá. Filipenses capítulo 1 e 27 diz assim, ó: e sejais firmes em um só espírito e lutai com um só coração pela fé do Evangelho. Então, ou seja, o objetivo aqui, o Evangelho é único. Não existe vários evangelhos, pessoal. Existe um único evangelho. É só um evangelho que existe. Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1 e 20. Entendei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Nenhuma revelação, nenhuma profecia bíblica é de interpretação particular. Fechou? Aqui eu já respondi a pergunta. Ainda vou ler um versículo para vocês, 1 Coríntios 14, versículo 33, que diz assim: porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. União. Assembleia fala de reunião. Então Deus é um Deus de paz. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é o Deus que espalha. 2 de Pedro, capítulo 3, para fechar. Assim como o nosso amado irmão Paulo, Pedro falando de Paulo, irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe confiou. Pedro escreveu que Paulo escreveu alguns assuntos que é difícil de entender e muitos mal intencionados utilizam para aplicar heresias, para aplicar falsos evangelhos, e Pedro estava alertando isso. Tem gente que usa a Bíblia para aplicar doutrinas malignas, doutrinas do diabo. Enfim, qual é a maneira correta de interpretar a Bíblia? A Bíblia manda nós sermos mansos, né, como a pomba, e prudente como a serpente. Ou seja, a serpente ela calcula antes de dar o bote. E já a pomba é ingênua, é simples. Então, vamos diferenciar isso aqui. Para você ler a Bíblia, você tem que, quando você abre a Bíblia para você ler, para você dedicar às Escrituras, você tem que abrir a Bíblia ali com um coração como de uma criança. É de meninice que você está falando? Não, pureza. Estou falando de pureza. Você abre a Bíblia ali com o coração como se fosse uma criança. Ou seja, você não tem nenhuma opinião formada, você não vai usar aquilo para o mal, você só quer resposta. E ali você está como uma criança. Só que aí nós temos que ter essa mansidão, essa pureza. Então a Bíblia só vai ser revelada devidamente através do Espírito Santo, que é Ele que traz a revelação para nossas vidas, quando nós dedicarmos inocentemente ali: Senhor, dá-me a verdadeira revelação que está aqui, não me deixe enganar, não me deixe utilizar interpretação individual, interpretação própria, porque a Bíblia não é
para interpretação individual. Pedro escreveu, porém, antes de mais nada, entendei que nenhuma profecia, as profecias bíblicas, elas não são de interpretação particular. Todo aquele que interpreta a Bíblia particularmente, coisas que ele acha que porque é assim, é coisa do maligno, é coisa do inimigo das nossas almas. Então você fica atento, repreenda e conheça a Bíblia para sermos tão nobre quanto os bereanos, que os bereanos eram tão nobres que a pessoa pregava, a pessoa ensinava e eles iam conferir. Tem coerência. Glórias ao Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Jesus. E assim eles glorificavam. Do mais, não glorificavam. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo, que eu estou muito feliz por causa das perguntas, a Bíblia não é e jamais será de interpretação individual. A Bíblia ela é revelada pelo Espírito Santo. Mas assim, o Espírito Santo me revela uma coisa e revela outra para a pessoa? Não. A revelação da Bíblia é única. A revelação da Bíblia é única. Não é uma revelação para mim e uma revelação diferente para outra pessoa. É única. E nós vamos chegar a esse ponto, a essa revelação, com o auxílio do Espírito Santo. Por quê? Deus é o autor. Jesus Cristo é o protagonista. E o Espírito Santo é o tradutor. Deus abençoe. Comente aqui, deixe aí sua pergunta, deixe aí um tema bíblico, que nós vamos estar gravando aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sou Esaú e esse é mais um vídeo aí no nosso canal Esaú Souza. Deus abençoe a todos.